Então, iniciando a etapa mais aprofundada de conteúdo e entendendo um pouco melhor a história da fotografia, sem mais delongas, vamos lá. O que é, afinal de contas, fotografia? Então, o que significa fotografia? O que é que existe por trás da fotografia? Como surgiu a fotografia? Que bicho é esse? Fotografia. Bem, fotografia é foto mais grafia. É a escrita com luz. É nada mais, nada menos do que o desenho da luz em uma determinada superfície. É a marca que a luz deixa nas superfícies e que permite a reprodução de imagem de um objeto em um ambiente. Como isso funciona, como acontece isso, como isso é possível, a gente vai ver no decorrer desse módulo de hoje, que é a história da fotografia. Então, a fotografia, que é essa técnica, essa escrita de uma imagem com a luz, é uma técnica de captação ou de criação de imagens através de uma superfície sensível à exposição à luz. Então, é a criação nessa superfície que é sensível à exposição à luz. Então, se eu tenho uma superfície que é sensível à influência da luz e eu escrevo nessa superfície a fotografia, eu crio uma imagem, eu capto a imagem a partir dessa influência da luz sobre essa superfície sensível, eu tenho uma fotografia. Então, para a gente começar a viagem, tem uma frase de um fotógrafo que eu gosto muito, que eu aprecio muito, que a gente vai falar um pouco dele mais adiante nessa mesma aula, que é o Henri Cartier-Bresson. É um fotógrafo francês e ele diz o seguinte: fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Então é um alinhamento da imaginação, dos sentimentos e das ideias, do olhar. É alinhar tudo isso para poder captar a imagem no momento correto, no instante exato. Então, para a gente seguir compreendendo um pouco mais sobre a fotografia, é preciso que a gente compreenda que a fotografia ela não tem um inventor específico, não existe aquela pessoa que criou a fotografia, que inventou a fotografia. O que a gente entende hoje como fotografia, esse registro que a gente entende hoje da interferência da luz sobre uma superfície sensível a essa luz, é na verdade uma síntese, um resumão das ideias, dos experimentos, das experiências, das criações, das invenções de inúmeras pessoas no decorrer dos séculos. Então, a fotografia é uma síntese das observações e experimentos diferentes de pessoas diferentes em épocas diferentes. Então a gente tem milhares de anos de conhecimentos que foram desenvolvidos e que resultaram na fotografia. Então cada um deu uma pequena contribuição a partir de observações, de experiências, de coisas que vivenciaram e que foram dando solidez aos conceitos, aos experimentos, aos insights sobre física, sobre química, que possibilitaram o desenvolvimento de tecnologias que captassem a fotografia, que possibilitaram o registro de uma imagem em uma superfície sensível e a permanência desse registro naquela superfície. Então, no caso que a gente tem hoje, na fotografia digital, então foram diversos inventores, diversas pessoas diferentes que contribuíram para que a gente pudesse ter hoje aquela imagenzinha que fica gravada no sensor da câmera, que é a superfície sensível da câmera digital e que é salvo num cartão de memória que a gente pode colocar numa impressora e imprimir em casa para ter guardadinho. Tudo isso que é hoje tão presente nas nossas vidas, estima-se que a gente faça mais de 30 bilhões de fotografias por dia no mundo. Então a gente tem uma quantidade de fotografias imensa que são feitas. A gente tem numerosas fotografias. Se a gente for comparar em 1 minuto, ou melhor, em 3 minutos do nosso tempo atual, a gente faz mais fotos em 3 minutos no mundo todo do que todas as fotos feitas durante o século XIX.
Então a imagem está muito presente na nossa vida hoje. A fotografia é algo muito próximo, muito presente. A gente não consegue pensar em abrir um jornal sem ter uma foto, abrir uma revista sem ter uma foto, navegar na internet sem ver fotografias, sem ver imagens. Então a fotografia está muito presente, mas tudo isso só foi possível porque diversas pessoas no decorrer da história deram seu tempo, deram o seu suor, deram sua criatividade para poder desenvolver observações sobre o comportamento da natureza e sobre o comportamento da luz e da interferência da luz nos objetos da natureza. Então, traçando uma linha do tempo para que a gente possa chegar às principais contribuições de diversas pessoas no decorrer do tempo para que fosse possível o desenvolvimento da fotografia. A gente vai passar agora por um apanhado histórico que vai lá dos tempos antes de Cristo até a atualidade, para a gente entender melhor como foi desenvolvida a fotografia desde quando a fotografia era apenas a câmara escura ou a câmara obscura do latim, do original, até chegar às câmeras digitais que a gente tem hoje, as câmeras compactas, as câmeras nos celulares, as câmeras que são cada vez mais populares e que são mais fáceis de se encontrar e de se obter. Então, para a gente iniciar esse passeio sobre a fotografia, alguns historiadores sugerem que foi na China, com o chinês Mo Tzu, que viveu entre os anos 479 e 372 a.C., que teria descoberto os primeiros princípios ópticos, os princípios da física óptica que dão base à fotografia, né? Mas o que a gente tem de primeiros registros palpáveis, de registros mais definidos, são de Aristóteles. Então, muito provavelmente você conhece Aristóteles, um famoso filósofo grego. Ele viveu entre os anos de 384 e 322 a.C., na Grécia Antiga, e ele fez as primeiras observações sistemáticas. Foi a primeira pessoa a sistematizar informações de que se tem registro sobre os princípios da câmara escura. É importante frisar que Aristóteles não sistematizou os conhecimentos da câmara escura. Ele não foi o inventor da câmara escura. Ele, observando os fenômenos naturais e principalmente o eclipse do Sol, a forma como o Sol ficava em meia-lua ao passar por um feixe de folhas, e como a sombra do Sol aparecia em meia-lua, ele começou a fazer essas observações e anotar o que viriam a ser princípios ópticos importantes para a construção da câmara escura muitos anos, muitos séculos depois. Então ele foi a primeira pessoa a sistematizar observações sobre o comportamento da natureza e principalmente a partir do eclipse do Sol e o comportamento da luz na natureza. Então ele descobriu os princípios da câmara escura. Ele foi a primeira pessoa a descobrir esses princípios, mas ele não tinha ideia do que seria uma câmara escura e nem de como captar uma câmara escura. Ele apenas observou o que seriam os princípios que muitos séculos depois se transformariam na câmara escura. Então, depois do Aristóteles, tem um cientista árabe muito conhecido, físico e matemático, que é o Alhazen. Ele viveu entre os anos de 965 e 1040, aí já depois de Cristo. Veja que a gente sai do período pré-cristão, de várias contribuições do período pré-cristão para o período cristão, aí já com 965 anos de período cristão, que foi quando o Alhazen nasceu. E ele é chamado por algumas pessoas, por alguns historiadores, por alguns estudiosos, de pai da óptica, porque ele sistematizou muitos conhecimentos sobre a física óptica e é considerado o primeiro cientista, porque ele utiliza observação e faz algumas reflexões e emprega o que seria o embrião do método científico para poder fazer essas anotações e sistematizações. Então, por isso ele é considerado por muitos como o primeiro cientista. E ele tem um texto que é o Illusion, que ele também ele estuda e se aprofunda no eclipse da Lua, em vários fenômenos naturais, e ele descreve o que seria a máquina fotográfica obscura. Então, o Alhazen é um grande cientista árabe e ele traz esse insight, traz essa contribuição fundamental no seu texto Illusion. Então, ele é considerado um dos precursores também da fotografia e é uma das pessoas que dá o pontapé inicial para a construção
da câmera obscura. Ele faz os primeiros experimentos ali no Oriente Médio e ele é considerado o pai da óptica e o primeiro cientista. Então ele tem contribuições fundamentais nessa etapa do desenvolvimento da fotografia. Então depois do Arrozen, a primeira pessoa que vai definitivamente sistematizar a câmera escura, veja que a gente passou por vários cientistas, por várias pessoas, por vários pensadores que, observando a natureza, vendo o comportamento da luz, descreviam aquilo que percebiam, que foram dando contribuições, princípios, foram dando pistas para que fosse possível descobrir como se fazer uma fotografia, de como reproduzir uma imagem em uma superfície. E aí, pegando esse conhecimento que foi desenvolvido até então e a partir das suas próprias observações, dos seus próprios experimentos, Leonardo da Vinci, o conhecidíssimo Leonardo da Vinci, o artista que trabalhou também com anatomia, foi pintor, foi inventor, foi um grande cientista do período dele. Então ele fez a primeira descrição detalhada da câmera escura. Então foi ele a pessoa que inventou a câmera escura, a gente pode assim dizer. Ele não que criou em si, mas que sistematizou o conhecimento que existia e descreveu os princípios e como criar uma câmera escura. Foi Leonardo da Vinci o responsável por isso. Ele descreveu a câmera escura e todo o funcionamento da câmera escura em seus manuscritos de notas sobre os espelhos, que aí foram textos que foram publicados muito depois da morte dele, só em 1797 é que foi publicado. Ele morreu em 1519, então foram décadas até a publicação desses textos onde ele descreve a construção de uma câmera escura. Então, a construção em si a gente pode atribuir a Leonardo da Vinci, mas os princípios foram construídos no decorrer da história. Então foram vários conhecimentos que foram sendo desenvolvidos e sistematizados até chegar no Leonardo da Vinci e que fosse possível a criação da câmera escura, lá no século XVI. Então, passando e mergulhando na câmara escura, na câmara obscura do original em latim, a gente vai chegar ao momento da física na fotografia. Então a gente tem vários conhecimentos que vão se desenvolvendo e a partir de agora eu vou começar a trazer para vocês o que é realmente a fotografia, como a fotografia é possível, como a luz escreve essa fotografia e quais foram as descobertas, o que foi possível descobrir a partir dos conhecimentos que todas essas pessoas que a gente viu até agora foram desenvolvendo. Então, com a câmara escura a gente chega ao momento da física na fotografia e dá um grande salto de conhecimento e de percepção do mundo e percepção do comportamento da luz e de como criar a fotografia. Então a gente chega no princípio óptico da fotografia, na física óptica, que é quem traz os conhecimentos, os elementos necessários para que a gente consiga criar uma fotografia. Então, se a fotografia é escrita por luz, a matéria-prima da fotografia é a luz. Mas o que é a luz? Tem uma definição bem simples aqui, só para a gente entender a luz. Antes de ver a luz do sol, a luz da lâmpada, a luz de tanta coisa, que tem objetos que geram luz e os objetos que não geram luz absorvem luz e refletem a luz. Então, quando a luz que está batendo aqui em mim agora, você só consegue ver a diferença de cores, você só vê que atrás de mim tem um armário preto, que tem um tripé com uma câmera que também são pretos, a minha camisa que é um rosinha bem claro, tem a parede ali onde está o armário que é uma parede laranjada, tem uma parede branca atrás de mim com a cortina. Você só diferencia essas cores, diferencia essas formas porque a luz está batendo nesses objetos e está sendo refletida. Então, o preto é porque o objeto está absorvendo ali todas as cores. E é por isso também que os objetos pretos absorvem mais calor, porque ele absorve toda a energia, essa energia eletromagnética, porque a luz é uma energia eletromagnética, então absorve todas as cores. Todas as ondas de luz são absorvidas e por isso fica preto, e por isso aquece mais. Já o branco reflete todas as cores e por isso é branco, porque se a gente tem até a experiênciazinha do disco que você coloca as 7 cores do arco-íris, se você girar ele bem rápido, você vai ver que fica branco. Então, isso porque a luz ela é refletida quando toca nos objetos e os objetos
de acordo com a sua essência, com a sua construção, com seus elementos, vão refletir determinadas cores, determinados tipos de raios luminosos. Então, a luz é uma energia eletromagnética que se propaga em velocidade constante e pode ser refletida, absorvida e transmitida. Então, tem objetos que transmitem a luz e tem outros objetos que não transmitem a luz. Eles absorvem e ou refletem a luz, que é mais ou menos aquilo que a gente já falou. Então, tem objetos que refletem toda a luz, o que é branco está refletindo toda a luz, o que é preto está absorvendo toda a luz, e aí as cores se diferenciam de acordo com o tipo de raios luminosos que estão sendo refletidos e que estão sendo absorvidos. Então, quando a luz é refletida por um objeto, ela se propaga em todas as direções. Então, é como se a luz está vindo aqui, ó, batendo aqui, e quando bate aqui, ela sai por todas as direções. Chega aqui, bate aqui, se propaga por todas as direções. Então, tem vários raios de luz diferentes batendo em mim aqui, sendo refletidos por todas as direções. Então, é mais ou menos como vocês conseguem ver nesse desenhozinho aí, ó, que tem uma seta que vai chegando e quando toca, várias setas saem, são refletidas, várias setas voltam. E como é que funciona isso dentro da câmera escura? Porque isso funciona na câmera escura. Então, a câmera escura ela tem uma lente, ou tem um orifício, tem um buraquinho, e aí a gente tem a câmera escura que está aqui, é tudo escuro aqui dentro, e a única luz que passa através de um buraquinho. E a gente tem aqui o objeto que vai ser fotografado. Então, os raios de luz batem em mim, que sou o objeto, estão indo para toda a direção, e aí uma parte desses raios de luz, por estarem indo em todas as direções, vão afunilando e conseguem passar pelo orifício, vão afunilando e conseguem passar pelo buraquinho da câmera escura, e dentro da câmera escura eles se cruzam e se refletem, saem batendo lá dentro, e na superfície oposta dessa câmera escura eles vão refletir a imagem. Mas como a luz bate em mim e essa parcela de luz que bate se cruza ao passar pelo buraquinho para poder entrar, e essa imagem vai aparecer na superfície do outro lado invertida. Então, porque a luz que bate aqui vai aparecer lá embaixo dentro da câmera escura, porque tem apenas um buraquinho pequeno por onde passar. Então, para poder passar, a parcela de luz que vai bater aqui em linha reta, vai bater aqui assim, vai fazer assim. Então, vai chegar lá embaixo. Então, o que vem daqui de baixo bate aqui e vai assim. Então, vai estar lá em cima. Então, a minha imagem vai aparecer invertida dentro da câmera obscura, dentro da câmara escura. E é por isso que a luz fica da imagem que é refletida dentro das câmaras escuras, que a gente vai ver mais detalhadamente quando a gente entender o princípio de funcionamento da fotografia nas aulas mais adiante. Por isso que dentro da câmera escura a imagem parece invertida, parece de cabeça para baixo e do outro lado. Então, em uma câmera escura, quando há um pequeno orifício, os raios de luz refletidos pelo objeto externo atravessam o orifício e projetam a imagem do objeto na superfície oposta. Como vocês estão vendo nesse desenho aqui, a gente tem um objeto, no caso, um pescador que está com a vara e com o peixe. Então, a luz está vindo ali, ó, batendo nele, bate luz. Lembra, a luz vem em linha reta aqui, ó, e sai refletindo para todos os lados quando bate no objeto. Aí sai batendo aí. Uma parte desses raios de luz que são refletidos para todos os lados são refletidos justamente ali na altura e no diâmetro daquele buraquinho da câmera escura, que é um ambiente todo fechado com um buraquinho ali pequeno. Então, quando ele passa por ali, se cruza dentro do buraquinho, ele vai levar as cores, vai levar a luz do objeto, a luz que foi refletida pelo objeto, para ser refletida lá do outro lado. E como a gente falou, todos os objetos eles absorvem, transmitem ou refletem a luz. No nosso caso, as cores, a diferenciação de cores das tonalidades vem justamente por isso, pela quantidade de luz que é absorvida e quantidade de luz que é refletida, pelos raios diferentes de luz, de frequência diferente, que são as cores diferentes, que são refletidas e que são absorvidas. E é isso que diferencia as cores, o tom mais claro e o mais escuro. Então, quando a luz bate na gente, ela leva essa informação toda ao ser refletida, porque se ela bateu aqui, então a minha camisa absorveu determinada quantidade de luz e refletiu determinada quantidade de luz.
e absorver determinada frequência de luz e refletir determinada frequência. E isso vai diferenciar a tonalidade e a cor. E todos esses raios de luz vão se dissipar e alguns deles vão conseguir passar pelo buraquinho dessa câmera escura e por isso que vai ter a imagem com a cor e com a luz no outro lado da superfície da câmera escura e por isso que vai estar invertido, porque os raios vão se cruzar e vão inverter a minha imagem lá dentro. Aqui e aqui eles vão se cruzar porque é um buraquinho, um círculozinho ali por onde eles vão conseguir passar. Então é mais ou menos como se a gente for pensar em como isso é feito, é pensar numa ampulheta. Uma ampulheta é aquele relógiozinho que tem o vidro e que tem a areinha. Então, se você colocar a ampulheta na posição horizontal, você vai ter a areinha do lado de cá e a areinha do lado de cá. E aí eles vêm mais grossos nas pontas e aqui no meio eles se afunilam. É mais ou menos isso. Um lado é igual ao outro, só que no caso da câmera escura, como a luz se cruza, eles vão estar a imagem vai estar invertida dentro da câmera escura. Então, esse é o princípio básico da fotografia, é o coração, é o início da fotografia e a partir disso que todas as outras técnicas de fotografia vão se desenvolver. É a câmera escura que permite a compreensão dos princípios da física óptica, da transmissão de luz, da reflexão de luz, da refração da luz, da absorção da luz, dessa diferença de tons, de cores e de por que é possível com a câmera escura. Porque você tem um buraquinho, a luz bate no objeto que reflete e também absorve a luz em níveis diferentes e de formas diferentes e quando for refletir ali, refletindo para todos os lados, uma parcelazinha desse monte de raio de luz que está batendo em mim, está saindo para tudo quanto é canto, vai conseguir passar por aquele buraquinho e vai refletir a minha imagem invertida ali, porque os raios estão batendo em mim, bate aqui e se cruza aqui. Então eles batem, saem, se cruzando e formando a minha imagem invertida do outro lado da câmera escura. Esse é o princípio básico da fotografia e é isso que a gente precisa entender primeiro para poder dar os primeiros passos fotografia adentro. Porque esse é o princípio, é como funciona, é a pedra de esquina da fotografia. Então, a luz é essa energia eletromagnética que se propaga em velocidade constante, que pode ser refletida, absorvida e transmitida. Colocando aqui mais uma vez para que a gente fixe isso e entenda esse comportamento dentro da câmera escura. E aqui tem alguns exemplos de câmeras escuras que foram desenvolvidos e que foram utilizados no decorrer da história. Aqui, do lado esquerdo, nessa imagem maior, a gente tem uma grande câmara escura, que é em forma de liteira, que foi construída em Roma no século XVII, em 1646, por Athanasius Kircher. Então ele construiu essa câmera escura aqui, nesse formato, para poder refletir as imagens. E aí do outro lado, a gente tem a câmera escura em forma de tenda, que foi desenvolvida nesse formato aí de tenda para poder captar luz e refletir por Johann Kepler, também no século XVII, em 1620. Então o princípio é o mesmo, que é a luz que bate no objeto, passa por um orifício ali pequenininho, numa câmera escura diferente, e reflete a imagem invertida na superfície oposta. Então é o mesmo princípio, só que de formas diferentes, com tecnologias diferentes. E é a mesma coisa que ocorre com a fotografia. A gente tem uma longa história da fotografia, que a gente vai ver já já como se desenvolveram as primeiras câmeras fotográficas ou as primeiras técnicas fotográficas, e utilizando sempre o princípio da câmera escura, mas que foi se aperfeiçoando e se aprimorando no decorrer do tempo até a gente tornar possível, por exemplo, que a gente possa fazer fotografias utilizando a câmera de um smartphone. Então, avançando nessa etapa, para melhorar as imagens, a gente já tinha a câmera escura que tinha sido criada, é uma caixa, ou independente do tamanho, ou no caso ali da tenda, a gente tem uma caixa, um espaço grande em que tudo é escuro, não entra luz ali dentro, a não ser por um pequeno buraquinho, um orifício, que ali a luz vai poder entrar ali para poder gerar a imagem na superfície oposta. E na superfície oposta a gente pode colocar um papel, qualquer coisa para poder enxergar essa imagem. Então,
A gente tinha a câmera obscura. No século XVI a gente já tinha a câmera obscura, mas o que fazer para melhorar? Então, para melhorar as imagens, vários experimentos foram feitos, várias pessoas deram contribuições, fizeram experiências mil para poder entender. Variava a distância, colocava o objeto mais perto, o objeto mais distante, a câmera de um jeito, a câmera de outro objeto, a câmera obscura maior, menor, aumentando o buraquinho, aumentando o orifício com diâmetro menor, com diâmetro maior. Mas, o que é que acontecia nesses experimentos? Então, a gente tem aqui algumas imagens e algumas explicações. Quando a gente tem um orifício maior, o orifício é um pouco maior, dentro da câmera obscura, a gente passa mais luz por lá. Se o orifício é muito pequenininho, pouca luz vai conseguir entrar. Então, lembre-se que a luz está batendo no objeto e o objeto está refletindo. E aí, se eu tenho um buraquinho bem pequenininho, lógico que menos luz vai conseguir passar. Se eu tenho um buraco maior, mais luz vai conseguir passar. Imagine, por exemplo, uma porta de uma casa. Então a gente tem 30 pessoas dentro da casa querendo sair. Se a porta tem 80 centímetros de largura, só vai conseguir passar de uma pessoa, e se só tem 80 centímetros, muito provavelmente de lado. Mas se a porta tem 8 metros de largura, então muita gente vai conseguir passar ao mesmo tempo. Então a lógica é a mesma para isso aí. Se o orifício é maior, mais luz entra. Se o orifício é menor, menos luz entra. Então, se o orifício é maior, a imagem era mais clara. Mas se o orifício era maior, também tinha pouca nitidez. Então, você não conseguia definir bem, ficava um pouco desfocada a imagem que era criada dentro da câmera obscura. Se o orifício era menor, a imagem ficava mais nítida, dava para ver mais claramente, com mais foco a imagem. Mas a imagem ficava muito escura, porque estava entrando pouca luz por aquele orifício. Então, orifício menor, pouca luz consegue entrar, mas a imagem estava muito nítida. Então, como equalizar isso? Como conseguir equilibrar? Como conseguir fazer com que entre luz o bastante, entre uma quantidade suficiente de luz para que fique claro, para que não fique uma foto escura e ao mesmo tempo ter uma boa nitidez, ter a nitidez suficiente que vai me bastar, que vai ser o interessante para criar a fotografia, para criar a imagem. E aí, a saída para isso foi a introdução de uma lente no lugar de orifício. Em vez de simplesmente fazer um buraquinho lá dentro da caixa, dentro da câmera obscura, vamos colocar uma lente para ver o que acontece. E aí, com a inserção dessa lente, por conta do fenômeno da refração dentro da lente, era possível fazer entrar mais luz. Então a gente tinha um orifício maior, porque a lente tinha esse orifício maior, e aí pelo formato da lente, que é aquele formato mais ou menos semicircular, ele conseguia deixar passar mais luz por aquele buraquinho, mas pelo fenômeno da refração conseguia concentrar também mais luz, concentrar a forma como essa luz entrava, por conta daquele formato semicircular. E aí a gente conseguia equilibrar a nitidez e a claridade. Então a foto, através da inserção da lente, dava para fazer as fotos com certa claridade e equilibrar a claridade e a nitidez, o foco dessas imagens. Foi em 1550 que o físico milanês Girolamo Cardano que sugeriu o uso dessa lente biconvexa, que é a lente biconvexa. Lembre-se que existem os espelhos, né? Que aí também as contribuições de Da Vinci influenciaram nisso. A gente tem os espelhos côncavos e os convexos. Se você já estudou a física óptica, você deve lembrar disso. Então a gente tem o formato convexo, que é um formato assim, e o formato côncavo, que é esse formato assim. Então a lente biconvexa é uma lente que tem vidro dos dois lados, tem um espelho, uma espécie de espelhozinho de vidro desse lado e vidro desse lado. Então na entrada e na saída existe um espelho. E esses dois espelhos são em formato convexo, que assim a gente podia aumentar o orifício e ter a imagem mais clara sem perder a nitidez. Então foi essa a contribuição fundamental do Cardano lá no século XVI, em 1550. E aí, durante aquela época, durante o século XVI, a câmera escura era muito utilizada, como você pode ver nessa imagem representativa, já com a lente biconvexa ali na pontinha para captar a imagem, era muito utilizada
e especialmente a partir dos apontamentos de Da Vinci, no desenho. Então, muitos artistas, muitos pintores, muitos desenhistas, o que faziam? Criavam uma câmera escura, tinha uma tampinha em cima, colocavam um papel aqui e um vidro acima. Tinha a superfície esbranquiçada, porque a luz entrava pela câmera escura e refletia ali naquele vidro. Então, tinha um espelho para poder refletir e se colocava na superfície de cima com o papel. Lembre-se, quando a luz entra, ela reflete a imagem do outro lado da câmera escura invertida. E o espelho era justamente para desinverter essa imagem, para trazer a imagem para o normal, e os desenhistas, os pintores, colocavam ali o papel por cima, colocavam a superfície que queriam e começavam a desenhar por cima, ali, a decalcar o desenho para poder pintar, para poder desenhar, para poder ter retratos melhores daquilo ali. Então, a câmera escura foi um grande auxílio para os pintores da época, para os desenhistas, para os artistas. Funcionava como uma técnica auxiliar para o desenvolvimento de imagens, de pinturas, de desenhos. E aí, o próximo capítulo em que a gente vai entrar agora é o registro fotográfico em si. A gente viu até agora o que é a fotografia, entendeu como é feita a fotografia, qual é o princípio básico da fotografia que tem relação com a física óptica. A gente viu o período físico da fotografia, o período mais denso da física óptica da fotografia, e viu o uso da câmera escura, que é o grande princípio básico da fotografia, como é que a câmera escura funciona. E nesse capítulo em que a gente vai entrar, a gente vai entender o registro fotográfico, como foi possível registrar a imagem, como foi possível registrar esse desenho, essa escrita da luz através do uso da química. Então a gente vai chegar agora na era da química na fotografia.